Boa noite a todos. Boa noite. Com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhoras vereadoras em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina do ano de 2014. Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 4/8 de 2014. Acolhendo o pedido de dispensa de leitura das referidas atas apresentado pelo vereador Marcos Roberto Furlaneto, eu coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco as mencionadas em ação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovada a ata da citada sessão plenária. Feito isso e passando aos trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 32/2014. Mensagem número 32/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei 32/2014, que revoga o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 2200, de 5 de fevereiro de 2014, que define normas quanto ao fornecimento de terra, utilização de máquinas, equipamentos e veículos municipais e da outras providências. O referido projeto visa facilitar o contribuinte de baixa renda, que necessita de 5 viagens de terra, em razão da grande dificuldade que o mesmo alega encontrar para obter o atestado do Departamento de Assistência Social do município, enquadrando-o na categoria social de baixa renda, sendo que alguns chegam até a desistir de requerer esse tipo de benefício. Portanto, revogando esse inciso, todos os munícipes enquadrados nesta lei serão beneficiados sem qualquer tipo de constrangimento na solicitação das viagens de terra para o seu terreno. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 15 de agosto de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Eu recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 33/2014. Mensagem número 33/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 33/2014, que autoriza o Poder Executivo a ceder através da permissão de direito real de uso a OS, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, ME, CNPJ número 08-230-345/0001-43, e inscrição estadual número 293-065-030-113, de propriedade de Rinaldo dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG número 19.290.365, SSP São Paulo, e do CPF número
139-157-678/08. Residente domiciliado na Rua Canadá, número 650, Jardim Vista Alegre, no município de Marília, Estado de São Paulo. Um imóvel contendo 3.469,60 metros quadrados, com as benfeitorias nele existentes, totalizando uma área construída de 265,92 metros quadrados. Situado na Rua José Alves Peixoto de Noronha, sem número, de nossa cidade, de propriedade da Prefeitura Municipal de Duartina, cuja área total será destinada para que a empresa proceda à industrialização e fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes. Gostaria de esclarecer aos nobres edis que a empresa já instalada no município de Duartina desde 9/8/2006, gerando em média, nestes anos, de 25 a 30 empregos diretos e de 25 a 30 empregos indiretos, gerando em épocas sazonais 100 empregos indiretos, sendo que a mesma se encontra instalada na estrada municipal DRT 050, Fazenda São José, Bloco B, no município de Duartina, necessitando de uma área central em nossa cidade, para facilitar tanto no escoamento da produção como no recebimento de matéria-prima, onde algumas transportadoras e motoristas autônomos se recusam a se deslocar da cidade até a fábrica, provocando prejuízo à empresa, conforme até já foi argumentado pela empresa quando da apresentação de outro projeto deste executivo ao legislativo. Com a aprovação desse projeto de lei, a empresa se compromete a manter, no mínimo, 10 empregos diretos no município, regularmente registrado na conformidade da legislação vigente. Para maiores esclarecimentos dos nobres vereadores e vereadoras, segue anexo croquis da área com o respectivo memorial descritivo. Ao submeter ao projeto a apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 15 de agosto de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para a emissão de seus pareceres. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios número 207, 208, 209, 210 e 200/2014. Ofício número 207/2014. Senhor Presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 060/2014, de 5 de agosto de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 3.973, datado de 6/8/2014, que remeteu o requerimento número 02/2014, de autoria do senhor vereador Marcos Roberto Furlaneto, para encaminhar cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a Prefeitura Municipal de Duartina e a empresa João Pinote dos Santos ME, objeto de licitação processo número 42/2013, pregão número 22/2013. Na oportunidade, apresento os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Enio Simão, Prefeito Municipal. Ofício número 208/2014.
Senhor Presidente, venho novamente à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 058/2014, de 5 de agosto de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 3.971, datado de 6/8/2014, que remeteu as indicações abaixo, de autoria do senhor vereador Elcio Colete Rocha, para informar o seguinte: indicação número 26/2014, quanto à possibilidade de fazer recap na rua Mário Carlone, em frente ao portão da quadra poliesportiva do Colégio Master, para informar que já foi determinada ao Departamento de Obras providência nesse sentido, assim que dispuser de massa asfáltica para tal serviço. Indicação número 27/2014, quanto à possibilidade de abertura de rua na extensão da rua Mário Carlone, cruzando com a Benedito Gebara e a rua Teófilo Cordovil, para informar que foi determinado ao Departamento de Engenharia estudo nesse sentido, como também levantamento do custo da obra, desde que haja interesse e efetiva doação da rua por parte dos proprietários do citado trecho. Na oportunidade, renovo os meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Enio Simão, Prefeito Municipal. Ofício número 209/2014. Senhor Presidente, venho novamente à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 059/2014, de 4 de agosto de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 3.972, datado de 6/8/2014, que remeteu a indicação abaixo de autoria do senhor vereador Marcos Roberto Furlaneto, para informar o seguinte: indicação número 28/2014, quanto à possibilidade de fazer passarela ao lado da ponte da rodovia Estrada Luiza Benetti, para informar que esta administração também está preocupada em solucionar o problema da citada ponte. Inclusive, já solicitou recursos financeiros junto a deputados, governo estadual e na Defesa Civil do Estado, para a construção de uma nova ponte ou alargamento da mesma, aguardando a liberação dos recursos em razão do elevado custo. Na oportunidade, renovo os meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Enio Simão, Prefeito Municipal. Ofício número 210/2014. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 061/2014, de 5 de agosto de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 3.974, datado de 6/8/2014, que remeteu a indicação abaixo de autoria do senhor vereador Sérgio Aparecido de Oliveira, para informar o seguinte: indicação 29/2014, quanto ao prefeito estudar a possibilidade de colocar proteção guarda-reio na quadra da rodoviária municipal, entre as ruas José Barbosa de Paula Tavares com a rua Adolfo Pinheiro de Góes, para informar que esta administração já solicitou ao Departamento de Engenharia da Prefeitura estudos sobre a viabilidade da instalação do guarda-reio no local, bem como orçamento do custo da instalação do mesmo. Na oportunidade, renovo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Enio Simão, Prefeito Municipal. Ofício número 200/2014.
Referência, ofício número 57/14, de 4/8/2014. Protocolo municipal número 3.947, de 4/8/2014. Representante, Sidnei da Silva. Assunto, pedido de abertura de SEI. Objeto, disponibilização de veículos da Prefeitura para transporte de alunos residentes no município para participar da Olimpíada de História do Brasil, promovida pela Unicamp no ano de 2013. Senhor Presidente, atendendo ao expediente de que trata a referência supra, vimos cordialmente a ilustre presença de Vossa Senhoria prestar as seguintes informações quanto à representação oferecida pelo cidadão acima, identificado conforme segue. Trata-se de representação formulada pelo senhor Sidnei da Silva, que pleiteia da Câmara Municipal de Duartina a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, visando a apuração dos fatos relacionados ao transporte de alunos que a Prefeitura realizou no ano de 2013 para a cidade de Campinas, com vistas à participação da 5ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, promovida pela Unicamp. De acordo com a representação, o citado transporte teria sido autorizado pelo prefeito municipal, de forma irregular, posto que os alunos transportados, embora residentes em Duartina, seriam matriculados na escola particular denominada de Colégio Master, que é de propriedade do irmão e cunhada do prefeito. Com base nesse fundamento, o representante escreve várias laudas enfatizando a suposta irregularidade, declarando inclusive que não haveria interesse público algum envolvido na matéria e que o transporte feito pela Prefeitura teria apenas contribuído para beneficiar a escola particular, de maneira totalmente irregular. É o resumo da representação. Feito esse registro, anotamos que não há base ou fundamento para ser acolhida a tese do representante. Em primeiro lugar, pondera-se que não existe fatos a investigar. Trata-se de serviço público realizado a partir de expediente administrativo transparente no âmbito da Prefeitura Municipal. De fato, o transporte dos alunos do Colégio Master foi autorizado pelo prefeito e realizado pela Prefeitura no ano de 2013, para fins de participação da Olimpíada Nacional de História do Brasil, na cidade de Campinas. O veículo utilizado nesse serviço pertence à frota da Prefeitura, o qual foi realmente conduzido por motorista da Prefeitura, sendo as despesas de pedágio e combustível também pagas pelo município. Enfim, a Prefeitura Municipal de Duartina levou de modo eficiente e seguro os alunos respectivos em 2013 para participarem da 5ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil, realizada na cidade de Campinas, SP, pela Unicamp. Esse é um fato público, não cabe investigação e, portanto, não há que se falar em abertura de SEI, Comissão Especial de Inquérito, artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Em segundo lugar, anotamos que a tese do representante também não deve ser acolhida,
pelo simples fato de não existir qualquer irregularidade no âmbito da matéria. Antes de estarem matriculados numa escola particular, os alunos transportados pela Prefeitura Municipal para a participação da Olimpíada de História são residentes no município de Duartina e assim também fazem jus às ações de apoio e incentivo ao ensino e à cultura promovidas pela Prefeitura Municipal. Todos os alunos, cidadãos do município de Duartina, seriam transportados da mesma maneira, desde que classificados na competição em comento. É absurda a alegação de que não há interesse público envolvido neste caso. Infelizmente, o representante ou quem lhe pediu assinar a representação não tem a verdadeira ideia do que representa o citado evento no âmbito da educação e cultura do país. Segue abaixo um resumo simples do que significa o citado evento, obtido junto ao site www.olimpiadadehistoria.com.br. Sobre a Olimpíada, estudar e conhecer a história do Brasil pode ser um desafio estimulante e enriquecedor. É nisso que acreditamos ao propor uma Olimpíada Nacional em História do Brasil. Tradicionalmente, as Olimpíadas Científicas têm contemplado as ciências exatas e naturais. No Brasil já são conhecidas as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, a de Química, a de Biologia, a da Robótica, entre outras. Nosso objetivo com a Olimpíada Nacional História do Brasil é fazer para o âmbito das ciências humanas este tipo de atividade que estimula o conhecimento e o estudo, desperta talentos e aptidões e, fundamentalmente, envolve aos participantes em atividades de desafio construtivo, o conhecimento histórico, e é, sem dúvida, uma das mais importantes para a nossa formação pessoal e profissional, e fundamental na constituição da cidadania. Com exceção da última fase da Olimpíada presencial, todas as demais fases são virtuais, o que nos dá a possibilidade de agregar participantes de todas as regiões do país. Através do singelo texto acima, é possível perceber a importância do referido evento no âmbito da formação educacional cultural dos educandos. Seja o aluno proveniente de escola pública ou particular, ele tem o mesmo direito de participar de eventos dessa natureza, fazendo inclusive jus total aos apoios e incentivos concedidos pelo poder público. Nesse sentido, prevê a lei orgânica do município. Artigo 6º. É assegurada a todo habitante do município, nos termos da Constituição Federal, Estadual e desta lei orgânica, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Artigo 11. O município compete concorrentemente Artigo 4º. Promover a educação e a cultura. Artigo 130. A educação, direito de todos e dever do município e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tendo por fim, primeiro, a formação para
democrática. Segundo, o desenvolvimento da pessoa humana, contribuindo para a participação ativa na construção do bem comum. Terceiro, a igualdade de oportunidade e de condições de garantir o acesso, permanência e terminalidade do estudo. Quarto, a condenação a todo tipo de preconceito de classe, raça e religião, bem como a discriminação por convicção filosófica, política ou religiosa. Quinto, o desenvolvimento do município. Sexto, a liberdade de ensinar, de aprender, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Sétimo, o desenvolvimento da capacidade de análise, da crítica da realidade. Artigo 154. O município garantirá, apoiará e incentivará o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura mediante. Primeiro, liberdade de criar, produzir, praticar e divulgar valores e bens culturais. Segundo, planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade. Terceiro, compromisso, resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas em seu território. Quarto, cumprimento de políticas culturais que visem a participação de todos. Com base nas previsões da Lei Orgânica do Município, nota-se que cabe ao município promover e incentivar a educação e cultura, em benefício de todo habitante do município, não fazendo distinção entre alunos de escola pública ou particular, ou aluno de escola que eventualmente pertença a parentes do prefeito ou demais agentes municipais. Tradicionalmente, a Prefeitura Municipal de Duartina mantém programas e ações de incentivo à educação e à cultura. E em anos anteriores realizou da mesma forma o transporte para o mesmo evento. Além das atividades do ensino regular, a Prefeitura promove outras ações para estimular a formação educacional e cultural de seus habitantes, principalmente no que se refere aos jovens que estão se preparando para o mercado de trabalho. Um exemplo claro dessas ações de apoio promovidas pelo município é a contribuição mensal paga aos universitários residentes em Duartina que estudam em outras cidades e, portanto, precisam da ajuda do município para custear parte das despesas de transporte. Esse direito é assegurado tanto a universitários matriculados em faculdades públicas como em privadas. Não se faz distinção. A Prefeitura ainda mantém outras ações de incentivo e apoio à cultura e à educação, como o transporte de alunos matriculados na CESUB em Bauru. Todas as sextas-feiras, a realização de aulas de ensino supletivo, visando a conclusão dos ensino fundamental e médio para aqueles que não puderam cursar a escolar da idade regular. Também são mantidos pela Prefeitura cursos profissionalizantes, pinturas em telas, técnicas administrativas e informática, aberto a todos os habitantes das cidades, sejam eles de classe social alta ou baixa, de escola pública ou particular. Ainda cabe ressaltar o importante projeto educacional e cultural que o município desenvolve no âmbito da música, com aulas de violino e violão clássico, ponderando-se que tais cursos
são abertos a todos os jovens interessados, sejam provenientes da escola pública ou particular, frisando-se por oportuno que atualmente existem matriculados 2 alunos da escola particular Equilíbrio na turma de curso de violino e outros 2 da mesma escola na turma de curso de violão clássico, demonstrando assim que não há distinção entre alunos da rede pública ou da rede privada no âmbito das ações de incentivo cultural e educacional suplementares, realizadas pela Prefeitura Municipal de Duartina. Todo esse histórico circunstanciado está sendo apresentado para demonstrar a clara improcedência da representação. Não houve qualquer favorecimento irregular por parte da Prefeitura em benefício do Colégio Master. O prefeito municipal, ao autorizar o transporte aos alunos para a comentada Olimpíada de História, o fez com base nos preceitos lançados nesta manifestação, sem qualquer intenção de favorecer a escola particular de um parente ou qualquer outra motivação errada. No âmbito da matéria em apreço, não se verifica nenhum ato de improbidade. Não houve ofensa a qualquer dos princípios da administração, especialmente os previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O comportamento do prefeito municipal ao autorizar a citada viagem foi totalmente compatível e coerente com as ações promovidas indistintamente pela Prefeitura Municipal de Duartina há bastante tempo, no âmbito do incentivo da cultura e educação. Foi autorizado o transporte dos alunos do Colégio Master para Campinas em 2013, porque eles se classificaram para a fase final da Olimpíada de História do Brasil, assim como também no ano de 2011, na administração anterior, conforme documento em anexo. Da mesma forma, como foi autorizado o citado transporte, seria autorizado em favor dos alunos da Escola Benedito Gebara, pública estadual, da Escola José Sabag, pública municipal, ou da Escola Equilíbrio particular, que não pertence a nenhum parente do prefeito. Enfim, o representante não conseguiu demonstrar nenhuma irregularidade administrativa. Eis que não existe ato de improbidade ou desvio de conduta. Não houve concessão de privilégios ilegais nem desvio de bens ou valores públicos. O transporte realizado, repita-se, apenas fez valer as normas que determinam o incentivo do poder público para as ações de educação e cultura, sobretudo no âmbito de um renomado evento como é a Olimpíada de História do Brasil da Unicamp, que este ano já está em sua 6ª edição, alcançando todo o território nacional. E, por essa razão, o município de Duartina muito tem que se orgulhar de ver participar na etapa final desse evento alunos seus, ou seja, educandos de Duartina, um pequeno município no interior do estado de São Paulo. Com base no exposto, concluímos que a representação totalmente improcedente e, portanto, deve ser rejeitada pela Câmara Municipal de Duartina. Sendo o que tínhamos a informar, registramos protesto de apreço e consideração. Atenciosamente, Enio Simão, prefeito municipal. Antes que a gente passe para o trabalho do Legislativo, apenas a título de observação, esse ofício ele vem em resposta ao questionamento que eu fiz em relação à representação que foi protocolada pelo senhor Sidney. Eu também questionei, como surgiram dúvidas na sessão passada, a respeito da correta tramitação da matéria. Foi
feito um despacho para o departamento jurídico e se manifestou no sentido de que o pedido ele deve ser partir através de um requerimento do um ou de mais vereadores, no mínimo assinado por 1/3, e também questionei a respeito da aplicabilidade do artigo 52, parágrafo 1º, se não me engano, que ele trata da votação em plenário desse requerimento. E o departamento jurídico manifestou no sentido que é necessário também que o requerimento ele passe por votação ou por apreciação do plenário. Então, apenas quero tentar aos colegas vereadores aí que todos fiquem à vontade, que analisem a matéria da forma que melhor lhes convier. E caso haja interesse ou a necessidade de se instaurar alguma comissão para que se apure alguma coisa que ainda tenha dúvida, o trâmite é esse, é o requerimento assinado por 1/3 no mínimo dos vereadores e submetido à apreciação do plenário. Continuando então, eu passo aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, ou melhor, do projeto de decreto legislativo número 01/2014, do vereador Marcos Roberto Furlaneto. Mensagem ao projeto do decreto legislativo número 01/2014. Egrégio plenário, tenho a honra de propor a esta Casa de Leis o incluso projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a denominação da Rua 2, localizada no loteamento Monte Belo 1, em nossa cidade, com entrada pela Rua Pedro Marini, no loteamento Cantinho do Sossego. Ao ensejo, pondero que tal denominação será para homenagear uma pessoa que muito contribuiu em vários setores dessa administração e outras passadas em nosso município. Outro sim, acentuo que a presente propositura visa homenagear uma pessoa que sempre estava à disposição para prestar qualquer tipo de serviço para o município, sendo que tínhamos para manifestar, firmamos protestos de sinceros de apreço, respeito e distinta consideração. Atenciosamente, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Projeto de decreto legislativo número 01/2014. Dá denominação à Rua 2, no loteamento Monte Belo 1, em nosso município. A Rua 2, do loteamento Monte Belo, que acesso pelo loteamento Cantinho do Sossego, em nossa cidade, passa a ter a seguinte denominação: Rua Natal Escarafice. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Do artigo 18 de agosto de 2014, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Eu recebo o projeto de decreto legislativo número 01/2014 na forma regimental e o encaminho à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para emissão de seus pareceres. Seu parecer. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 30/2014 de autoria da vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins. Reindicação número 30/2014. A vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins, desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno, que o presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de colocar placa de identificação na Avenida Manuel II. Justificativa. Tal providência se justifica pelo motivo de que alguns caminhões que transportam laranja para a empresa Gota Doce utilizam a Rua Aldo Fagnani para chegarem à empresa acima. Colocando a placa identificando a localidade da referida empresa, os caminhões não forçariam muito o motor
evitando algum tipo de acidente ou quebra de peças do veículo. Duartina, 18 de agosto de 2014, Marlene Aparecida Codonho Martins, vereadora. Recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 31/2014, de autoria do vereador Marcos Roberto Furlaneto. Indicação número 31/2014. O vereador Marcos Roberto Furlaneto, vereador desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno que o presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal para que seja fornecido lanches aos pacientes que viajam para tratamento de saúde nas cidades da região. Justificativa. Objetivando oferecer melhor alimentação para os pacientes, pois os mesmos saem de nossa cidade por volta das 5h30, sendo que alguns deles não conseguem retornar no veículo que leva os pacientes no período da tarde. Mesmo assim, os que retornam chegam às suas residências por volta das 15 horas. Alguns pacientes, por terem mais de uma consulta no mesmo dia, só retornam com o veículo que busca os pacientes da tarde, chegando à sua residência por volta das 18 horas. Sabendo-se que geralmente os pacientes que utilizam deste tipo de transporte para tratamento de saúde são de baixa renda e muitas vezes não têm como se alimentar. Duartina, 4 de agosto de 2014, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Eu recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 32 e 33, de autoria do vereador Sérgio Aparecido Oliveira. Indicação número 32/2014. O vereador Sérgio Aparecido de Oliveira, que a presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal ou ao setor responsável a possibilidade de se fazer o calçamento da rua Valdomiro Rizzi. Justificativa. O referido pleito se faz necessário devido que as pessoas utilizarem a rua, pois o fluxo de veículo é muito grande. Com a calçada feita na referida rua, poderemos evitar algum tipo de acidente. Duartina, 18 de agosto de 2014, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Indicação número 33/2014. O vereador Sérgio Aparecido de Oliveira, que a presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal ou ao setor responsável a possibilidade de se incluir mais dados na placa localizada no final da Avenida São Paulo com o cruzamento da Rua Valentim Rizzo. Justificativa. O referido pleito se faz necessário devido que as pessoas, ao adentrar a Avenida São Paulo, cuja placa consta hospital, delegacia e fórum, passa a constar também sentido Bauru, Cabralha Paulista. Duartina, 18 de agosto de 2014, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Eu recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Com isso, esta presidência franqueia livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer, na forma do artigo 82 do regimento interno desta casa. Senhor presidente. Pois não, desce. Senhor presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, quero fazer aqui duas indicações verbais. A primeira, quero indicar ao senhor prefeito municipal que faça a manutenção no leito do Rio Serrote, entre a ponte da 9 de julho, ponte Avenida São Paulo, ponte Avenida Expedicionária Antônio Aparecido. O rio está um pouco sujo ali, muito capim, muita pedra, muita sujeira. Então nós
indicamos ao senhor prefeito que dentro da possibilidade, ali passam visitantes que vêm em Duartina, vê o rio naquela situação, o que corta a nossa cidade, eu acho que não leva boa imagem. Pediria ao senhor diretor que anotasse esta primeira indicação. A segunda, venho também pedir ao senhor prefeito municipal, dentro das possibilidades, que se façam perfurar um novo poço artesiano aqui na região alta de nossa cidade. Se diz aqui onde já existia o poço, bairro Planur, atende a parte alta aqui da cidade, para que os moradores dessa área aqui se beneficiassem. Já que na vila, onde eu também pego a água hoje, já tem o poço, a José Sebastião Pupo também tem um poço. Eu acho que não vai alterar no orçamento da prefeitura, fazendo um poço para que a população use uma água de qualidade. E esses são as duas indicações. Queria também fazer uma observação, já fazendo uso da palavra livre. E a nossa rodoviária, hein, presidente? Senhores vereadores, não tem fim? Aquela cobertura não termina, não existe jeito, numa empresa de ser contratada, aquilo ali já faz 2 anos. Até quando será? Chegou o momento da gente fazer alguma coisa, movimentar. Aquilo ali não é um cartão de visita de uma cidade. Então, mais uma vez, já fiz um pedido, agora não estou indicando, estou apenas fazendo junto com vocês, que a gente precisa fazer alguma coisa. Não é possível que uma prefeitura não tenha condições de cobrir aquela rodoviária. Então, mais uma vez, volto a insistir no término daquela reforma. A rodoviária já não precisa mais de término, ela já precisa de outra reforma. Então, eu acho que nada melhor cuidar do cartão de visita de nossa cidade, que é onde chegam os turistas, onde chegam os passageiros, onde eles vão desembarcar, a impressão já chega, não tem teto a rodoviária. Então, vamos tratar com mais carinho. É isso aí, senhor vereador, senhor presidente. Eu recebo as indicações da forma regimental e determino a tomada das providências. Com relação ao terminal, sugiro que, se for de concordância do nobre vereador, que a gente faça um requerimento, até assinado por todos os vereadores, cobrando do prefeito uma explicação acerca do andamento, né? Que outras vezes foi dito que a firma quebrou, faliu, que uma nova licitação teria sido feita. A gente poderia encaminhar um requerimento solicitando uma atualização acerca da questão do terminal, se está em andamento, se está parado e o porquê do atraso nas obras. Mais alguém? Pois não, Luciano. Queria complementar a fala do nobre vereador Décio. Ele perguntou sobre a rodoviária, que a rodoviária é o cartão postal da cidade. Eu vou além. Eu digo que a rodoviária, a situação lastimável, calamitosa que a rodoviária do município se encontra, é o retrato daquilo que está sendo feito na cidade. É o retrato de uma administração. Não é só a rodoviária que está naquela situação, outras áreas do poder público também se encontram com dificuldade. Depois eu queria fazer uma indicação verbal, ali indo para a Fazenda Três Corações. No final de semana eu estive visitando o bairro São José e eu ouvi reclamação dos moradores que residem naquelas redondezas, de que muitos caminhões, ali na frente da propriedade do procurador da Câmara, eles com destino à Fazenda Três Corações, Fazenda Indiana e outros lugares, até mesmo para o assentamento, por falta de sinalização, vão parar lá na Fazenda no bairro São José. E lá é de difícil manobra. Então o pessoal pediu para que fosse sinalizado naquele entroncamento a indicação que
para a direita, bairro São José, à esquerda, Alambari, Fazenda Três Corações, para facilitar o trânsito das pessoas que por ali passam. O nobre vereador Décio mencionou a questão da rodoviária, e aí eu queria fazer um questionamento, acho que em nome de alguns vereadores aqui também, e uma sugestão, na verdade eu estou sugestionando para que nós concentremos esforços para a construção do nosso prédio próprio, que o prefeito dê a resposta, a gente poderia cobrar também se vai ceder o prédio da Comercial Brataque para a instalação da Câmara, ou, se não for possível, que nós construímos no nosso terreno, que a Câmara já tem esse terreno disponível. Para nós, vereadores, é uma situação até, de certa forma, constrangedora estar situado no prédio da Prefeitura. Para a população, isso soa como, entre aspas, uma subordinação. A Câmara é vinculada à Prefeitura, a Câmara é subordinada à Prefeitura, e a gente sabe que não é isso, que a Câmara representa e cedia o Poder Legislativo, que é independente na sua atuação e defendendo as suas funções. Por derradeiro, eu gostaria de fazer um comentário referente ao ofício encaminhado pelo senhor prefeito, destinado a essa Casa de Leis, e que no seu bojo tenta convencer-nos de que o ônibus foi cedido para os alunos, para o transporte dos alunos e tão somente dos alunos como munícipes. E o foco não foi exatamente esse. O transporte foi cedido para o colégio. O colégio, uma entidade de natureza privada, que lucra para manter as suas atividades e, portanto, tem que arcar com as despesas referentes aos seus projetos. Não tira o mérito em momento nenhum dos alunos que foram, que se empenharam, que representaram a cidade. Mas, de forma alguma, isso justifica que a Prefeitura ceda um veículo de transporte exclusivo para transportar educandos, alunos da rede pública. Entendeu? Esse ônibus ele é fruto de convênio, e o convênio estabelece a regra. Prefeito, Prefeitura de Duartina, você quer o ônibus? Você vai aceitar o ônibus? Sim. Esse ônibus é para transportar alunos da rede pública. Então, somente do local da residência até a escola, e vice-versa. Mais nada. Na melhor das hipóteses, houve um desvio de finalidade do uso desse bem. E desvio de finalidade configura, em tese, infração administrativa e, em casos mais graves, crime. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a petição, o ofício direcionado, contém, de certa forma não, é explícito, um conteúdo sofista. Né? Você tem duas premissas falsas que chegam a uma conclusão verdadeira. Né? É importante que a gente analise com calma, analise com carinho, observe os meandros da petição, o que realmente aconteceu e o que se quer dizer, para que não tomemos nenhuma decisão precipitada. E, como o prefeito na posse aqui mencionou, ele não queria uma Câmara de Vereadores, ele não queria vaquinhas de presépio. Não estou dizendo que ninguém só estou dizendo que ele mesmo, foi a palavra dele na posse. Que ele queria uma Câmara independente, atuante e cumpridora das suas funções para a qual foi eleita, que é legislar e fiscalizar. Só isso. Pois não, Bacalhau. Boa noite a todos. Eu só queria esclarecer alguma coisa. Referente ao nobre vereador que falou sobre a respeito da rodoviária também, que é a cara da rodoviária e a cara da administração. Então, seria a cara da administração passada, porque isso daqui está acontecendo devido a irregularidades que aconteceu com a firma que ganhou a licitação, que ela quebrou, a prefeitura, a atual administração entrou em contato com ela várias vezes, até que acabou o prazo. No caso do ônibus, se for levar ferro e fogo mesmo, aí teria que cortar, igual o nosso nobre colega falou, o futebol não se enquadra nisso, a terceira idade não vai se enquadrar, o pessoal que joga do Matsuyama lá mesmo, que joga
Os japoneses também não se enquadram. Os agricultores que vão com agrifan não se enquadram também. Nesse caso, teria que eliminar todos esses pessoal? Não, nobre vereador. O que eu estou falando é que o veículo foi cedido para uma entidade privada com fins lucrativos. Certo, mas essa entidade privada não foi ela. Ela foi levar o nome da cidade. Pelo que eu vi em muitas fotos, Sim. ela não levou o Master nas costas, ela levou o Duartina nas costas. Pelo que eu vi. Eu não vi. Então, eu vi. Tá. Eu vi várias fotos que eu vi, não vi o pessoal carregando a bandeira do Master, do Equilíbrio, quem quer que for. Eu vi carregando a bandeira de Duartina. Tanto que o pessoal perguntava até quem era o Duartina. Eu conversei com vários alunos. Acabei ajudando alguns alunos com verba minha, que eles não tinham para ficar na manutenção das suas diárias. Então, eu não vejo uma regularidade tão grande assim. Certo que foi usado o ônibus. Mas esses ônibus, desde a época que eu me conheço por gente, das administrações, sempre foi usado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Mas se for levar ferro e fogo, então vai ter que tirar, cortar com tudo. A partir do momento que esse ônibus saiu para levar, que ele saiu do eixo, do contrato, do convênio, que é para transportar alunos, está errado, sim. Então não pode transportar futebol também. Não pode transportar o pessoal da terceira idade. Não pode transportar o pessoal que vai para... tem transporte específico para isso. Certo, então, mas como a prefeitura não tem, você acha que ela está fazendo errado isso? Está errado de não ter. Certo, o certo teria ter. Mas como não tem, ela não pode fazer nada. Ela não pode ajudar os mais necessitados em nada. Pode fazer o que quiser. Se quiser, o prefeito quiser pegar o ônibus, voltar a família, não, tudo bem. Ele pode. O que eu vejo aqui, no meu ponto de vista, é que pegou alunos e levou para uma Olimpíada. Eu não vejo uma coisa escusa do prefeito pegar o ônibus, pegar a sua família e passear na praia. Entregar o ônibus para o pessoal dele, lá para os parentes, para quem quer que seja, e fazer uma viagem, um tour turístico. Aqui eu acho que foi com mais educação. Não, eu respeito a tua opinião, tanto é que eu estou dizendo. Respeito a sua também, né? Que no meu entendimento, democracia até para tem que se seguir o que está no convênio. Entendeu? Eu procurei a Secretaria da Educação... Então, mas eu falo pro nobre, se for levar ferro e fogo, então vai ter que ser cortado tudo isso? Eu falei? Não, eu acredito que você está levando para outro caminho, que é a terceira idade, o grupo Procante. Eles usam o mesmo ônibus. Só que eles não têm fins lucrativos. Ali não, os alunos. Os estudantes não têm fins lucrativos também. Não foi o colégio que ganhou, foi os estudantes que ganharam também a medalha. Foi o colégio. Mas foi o estudante que ganhou também a medalha. Não. É um mérito para o estudante isso daí. Eu ganhei uma medalha. Bom, meu ponto de vista, cada um tem seu ponto de vista. Respeito. Se for levar ferro e fogo, está errado. Está errado. Aí está errado o futebol, está errado a terceira idade, está errado o pessoal que pega terceira idade, futebol, mas asilo, eles não estão usando o mesmo eles ônibus. Não têm fins lucrativos. A prefeitura deveria ter transporte específico. O Duartina tem um orçamento aproximadamente de 27 milhões. Certo. Né? Com cargos comissionados, são gastos mais ou menos, e isso aí, desculpa até repetir isso, quando a gente tomou posse, eu tive o desprazer de vir consultar os orçamentos da prefeitura. E eu falei aqui nessa Câmara que o Duartina ia quebrar de 5 a 10 anos. Não ia ter dinheiro para mais nada. Vários vereadores aí tiraram sarro na minha cara, falou que eu era o cavaleiro do apocalipse. Estava prevendo coisa... O nobre quase quis criar um cargo também, então se juntou também, né? Cavaleiro do apocalipse. O que aconteceu? Infelizmente... Não era a minha intenção, mas aconteceu de quebrar antes da hora. Não tem dinheiro para nada. Não é? Igual todos os Agora, se a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai beneficiar uma entidade de natureza privada com fins lucrativos? Está errado. Se o convênio fala que é para transporte exclusivo de estudante, a gente tem que seguir isso. É a regra do jogo. Eu não sou contra os alunos do Colégio Master, contra o Colégio Master. Entendeu? O que eu sou é a favor da legalidade. Apenas isso. Tanto é que na administração passada, como está nos anexos aqui também, está errado. Está aqui também. Está errado. Eu acho que, como está tudo aqui, não cabe a nós os julgares aqui, cabe agora ao INPE. Não, pau que bate em Chico, bate em Francisco aqui. Então, não tem dois pesos e duas medidas. Certeza. O que vier e tiver errado, a gente tem que apurar. Não digo eu, não, todos nós. Somos vereadores do povo, não do partido, né? Igual o nobre fala. Com certeza. Bom, da minha parte eu penso o seguinte, a quem cabe julgar se houve ou não crime seria o judiciário. A gente caberia apurar se houve a irregularidade, se não houve, se foi cedido, se não foi.
Por isso que eu disse, cada um tem uma cópia do ofício. Se entender que essas informações são suficientes para se formar um juízo acerca da necessidade ou não da instalação de uma CPI, isso fica a critério de cada vereador. Da minha parte, que eu digo, após concluído esses questionamentos, a resposta aos ofícios que a Câmara encaminhou, da minha parte eu entendo que isso deve ser encaminhado ao Ministério Público, que é quem caberá apurar se houve algum crime, se houve algum ilícito, e aí sim as providências quanto ao julgamento por lá serão tomadas. Que eu falo mais uma vez, cada um fique à vontade para interpretar, até se entenderem que há necessidade de algum outro questionamento, alguma informação que ainda entenda necessária, a gente faz um novo ofício, a gente faz um novo pedido, e que tenham todos calma para analisar e julgar da maneira mais correta. Pois não, Romem? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Quanto ao nobre vereador diz que a gestão passada, né, a rodoviária ficou na situação que está por ele, gostaria de salientar que o que o nobre falou aqui está em bastante razão, por motivos. O campo society do Ecopark, acabado. Pista aeromodelismo, acabada. Pista de motocross, acabada. Academia dos idosos, também abandonado. Poço artesiano do Ecopark. Então faz jus o que o nobre colega falou. Entende? Que não tem mais. Acabou, cara. O que ficou feito foi destruído. E vai ficar assim a rodoviária porque o outro começou. Ele está aí eleito, ele está administrando, teria que tomar providência, se está errado ou não está, tem que fazer, cara. Então, se for ver a entrada da cidade lá, olha a diferença lá em cima com a saída aqui, cara. Então, nobre, a administração está mostrando sério que é uma administração mal feita. Não, vamos fiscalizar, cobrar, questionar, né? Como eu disse, a gente está aqui nem para crucificar ninguém, tampouco para passar a mão na cabeça. Não, porque é fácil falar da gestão, ou da passada, ou da outra, né? A gente hoje estamos vendo o que está acontecendo. Não, é inadmissível em qualquer administração. É uma prioridade ou obrigação do gestor público, já fala, é gestor. Ele tem que zelar pelo patrimônio, pela cidade. Eu acho que talvez é elevado a certas considerações por nobres colegas, que visa muito, por ser amigo do prefeito, todo mundo aqui é amigo, cara, todo mundo, nós fomos eleitos para fiscalizar, para trabalhar pela cidade, pelo povo. Nós não temos que estar aqui defendendo o que não está certo. Não, como o nobre colega Luciano disse, são poderes independentes. A relação de amizade, ela não tem nada a ver com a matéria ou com a intenção de voto de cada um. Independente se é conhecido, se toma cerveja junto, se não toma, a gente está aqui para zelar pelo interesse do cidadão. E é em cima disso que a gente deve nortear as nossas decisões. Pois não, Batalhão. Referente ao o poço artesiano do Ecopark, o deputado Rodrigo Garcia teve aqui a semana passada. Por motivos burocráticos, o poço já está liberado a verba, vai ser feito no Ecopark, um poço artesiano. Referente à pista de motocross, ela foi retirada e vai ser feita a Ecofest. Esse ano capaz de ter a segunda, por algum problema, mas capaz de ter ainda. E se não for feita a Ecofest, vai ser feita uma arena de cavalo ali, para todos participarem, para ter todo final de semana, porque a motocross era 2 ou 3 pessoas que andavam. Referente à pista de aeromodelismo, infelizmente, ela foi construída no lugar errado. Aqui temos até um ofício do promotor proibindo os aviões de aeromodelismo voarem em cima da cidade, que é uma lei federal. É proibido voar aeromodelismo em cima da cidade, coisa que eles estão fazendo até hoje ainda. Então, infelizmente, muito bonita, mas foi feita no lugar errado. É o que eu tenho a falar, Nobre. E quanto ao campo? O campo, ali, pelo que eu sei, não pega grama ali. Até a Nenê pediu uma grama, fez uma indicação de uma grama sintética para o campo, né? Porque já foi feita várias plantações de grama lá, não pega.
Agora, referente ao alambrado, é só colocar de volta. A iluminação. A iluminação está lá ainda. É só acender. A iluminação continua lá, pelo que eu sei. Foi retirada? Está desativado. Não, só ativou, mas não foi retirada do local. Agora, referente à grama, pelo que eu sei, até a nobre vereadora Nenê, ela fez uma indicação pedindo grama sintética ali, que ali não nasce nenhum tipo de grama. Fiz a pedido da população. Só respondendo ao nobre colega também. Falando em deputado que vai mandar verba para a Duartina, para vocês terem uma noção de como está a administração, a gente conseguiu, através de deputados que a gente consegue, 1.150.000, 101.143.000 de emenda parlamentar para a Duartina. Existia um acordo, o vereador Lucas foi testemunho, de que o vereador que trouxesse dinheiro faria indicação de seria gasto. Eu, sinceramente, não sei. Os deputados ligaram, falou que o dinheiro chegou aqui na cidade, eu fiz indicação, ficou meio no ar, não fui atendido, não fui contemplado. A gente acaba se sentindo desestimulado a buscar dinheiro, porque você faz um acordo, busca o dinheiro, aí o dinheiro chega e não vai para onde você pede, fica um negócio meio nebuloso, uma coisa meio estranha, fantasmagórica. Alguém mais ainda no uso da palavra livre? Muito bem, então. Fim do expediente desta... Informo haver os trabalhos... informo haver os trabalhos da ordem do dia desta noite e pondero que estão em pauta as proposituras abaixo, que é o projeto de lei número 24/2014, que altera o valor da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Luzia de Duartina, de R$1.200.000 para R$1.300.000 para o exercício financeiro do ano de 2014. Também o projeto de lei número 25/2014, que altera o valor da subvenção social a entidades assistenciais sem fins lucrativos e convênio SAMU, recurso federal para o exercício de 2014. E o projeto de lei número 26/2014, que autoriza a concessão de subvenção social à PAI de Duartina, recurso estadual para o exercício de 2014. Então, peço ao senhor primeiro secretário que anuncie o projeto de lei número 24/2014. Projeto de lei 24/2014, que altera o valor da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Luzia de Duartina, de R$1.200.000 para R$1.300.000, para o exercício financeiro do ano de 2014. Autor Enel Simão, prefeito municipal. Eu coloco o projeto anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Muito bem, eu coloco então o projeto de lei número 24/2014 em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o citado projeto de lei. Peço ao senhor primeiro secretário que anuncie o projeto de lei número 25/2014. Projeto de lei 25/2014, que altera o valor da subvenção social às entidades assistenciais sem fins lucrativos e convênio SAMU, recurso federal, para o exercício de 2014. Autor Enel Simão, prefeito municipal. Coloco também o projeto anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de lei número 25/2014 em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o citado projeto de lei. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que anuncie o projeto de lei número 26/2014. Projeto de lei 26/2014, que autoriza a concessão de subvenção social à PAI de Duartina,
recurso estadual para exercício de 2014. Autor Enio Simão, prefeito municipal. Eu coloco o projeto anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta casa. Coloco agora o projeto de lei número 26/2014 em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o citado projeto de lei. Encerrando os trabalhos, eu informo não haver inscrito para a explicação pessoal. Eu convoco os nobres edis para mais uma sessão extra para segundo turno de discussão e votação das proposituras apresentadas esta noite. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a produção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite. Muito bem, com a presença dos senhores vereadores e senhoras vereadoras em número legal, e invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 17ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Duartina do ano de 2014, convocada na sessão extraordinária desta noite para proceder-se os trabalhos de segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 24/2014, que altera o valor da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Luzia de Duartina, passando de R$1.200.000 para R$1.300.000 para o exercício financeiro do ano de 2014. Também o projeto de lei número 25/2014, que altera o valor da subvenção social às entidades assistenciais sem fins lucrativos, e convênio com o SAMU, recurso federal, para o exercício de 2014. Por fim, o projeto de lei número 26/2014, que autoriza a concessão de subvenção social à APAI de Duartina, para o exercício de 2014. Peço ao senhor primeiro secretário, então, que anuncie o projeto de lei número 24/2014. Projeto de lei 24/2014, que altera o valor da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Luzia de Duartina, de R$1.200.000 para R$1.300.000 para o exercício financeiro do ano de 2014. Autor Enio Simão, prefeito municipal. Eu coloco então o projeto anunciado em segunda e última discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de lei número 24/2014 em segunda e última votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o citado projeto de lei, determina a secretaria desta casa a tomada das providências cabíveis. Peço então ao senhor primeiro secretário que anuncie o projeto de lei número 25/2014. Projeto de lei 25/2014, que altera o valor da subvenção social às entidades assistenciais sem fins lucrativos e convênio SAMU, recurso federal, para o exercício de 2014. Autor Enio Simão, prefeito municipal. Coloco o projeto anunciado em segunda e última discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco então o projeto de lei número 25/2014 em segunda e última votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o citado projeto de lei, determina a tomada das providências cabíveis. Continuando, eu peço ao senhor primeiro secretário que anuncie o projeto de lei número 26/2014. Projeto de lei 26/2014, que autoriza a concessão de subvenção social à APAI de Duartina, recurso estadual, para o exercício de 2014. Autor Enio Simão, prefeito municipal.
Muito bem, coloco o projeto de lei número 26/2014 em segunda e última votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o citado projeto de lei, determino a tomada das providências cabíveis. Antes de encerrar, queria consultar os colegas aí, que a gente tem tramitando pela Câmara ainda, mas fora os 2 projetos que foram apresentados hoje, outros 5 projetos que são os que tratam do distrito industrial, lá, da concessão para a instalação de empresas lá no distrito industrial. Eu queria aqui consultar se os colegas já, antes de marcar talvez a votação para a próxima sessão, já chegaram a alguma conclusão ou ainda acham que é necessário mais um tempo para analisar. Aí na próxima a gente marcaria por uma outra, ou se entenderem que já é o prazo suficiente para análise e emissão do voto, a gente já anunciaria a votação para a próxima sessão ordinária daqui 15 dias. Para evitar, eu coloco aqui por minha conta, na próxima, dessa vista de alguma coisa, alguém ainda quer estudar de forma mais apurada ou já chegaram a alguma conclusão? A gente já anuncia aqui a votação, até para limpar a pauta. Pois não. Pois não, Luciano. Posso dar a resposta posteriormente? Que na verdade eu preciso aqui, antes da gente encerrar, ou anunciar a votação para a próxima, ou não anunciar, aí na próxima a gente anunciaria para na outra ainda, né? Seria uma maneira de limpar. Se ainda resta alguma dúvida, por mim. Porque a gente tem ainda mais 15 dias, né? Não é? Então a gente leva esse e esse outro que entrou aqui da OS e da modificação, da alteração do inciso. A alteração do inciso seria bom colocar na próxima já também, porque tem muita gente... Da alteração do inciso, ela não está a única coisa que eu percebi aqui... que a prefeitura quis. Eu não sei se aí no de vocês, porque fala alterando o inciso do projeto da lei, né, 2200, mas a lei propriamente dita, pelo menos no meu aqui, ela não está anexada. Esse inciso aí acontece... eu até sei. Ele trata da questão da exigência do atestado lá de baixa renda. E o que foi dito é que a assistência social, ela não tem assim, de condições de analisar cada pedido com a celeridade, vamos dizer assim, que o caso exige. Porque teria que fazer uma análise, visitas, essas coisas. E o que está acontecendo? Está se acumulando os pedidos, não está tendo a operacionalidade necessária para desafogar, e praticamente aqueles que mais precisam são os que estão sendo prejudicados aí, não estão tendo os pedidos atendidos, porque a lei exige essa manifestação da assistência. E a assistência, por sua vez, não está dando conta de fazer a investigação de todos os casos, né? Mas enfim, isso aí eu não sei se alguém... Pois não, Serginho. Seria interessante também a gente pôr o projeto da OS, porque esse projeto ele também segue os mesmos padrões das demais empresas. E quanto mais rápido nós cedermos para eles, é melhor. Bom, muito bem. Há consenso nisso aí, a gente marca para a próxima sessão a votação desses 7 projetos que estão na casa. Até porque a votação tem 15 dias, daria para... Não, seria marcado, não seria votado hoje, evidentemente, seria marcado a votação para a próxima sessão. Os outros 5 já estão tramitando há 15 dias, esses foram apresentados hoje. Mas eu gostaria que tivesse consenso de todo mundo, porque se alguém ainda tem algum questionamento, alguma dúvida, a gente na próxima sessão anunciaria. Então, muito bem, então cadê a pauta? Então eu comunico aos nobres colegas que na próxima sessão ordinária do dia 1º de setembro, entrará para primeira e segunda discussão e também primeira e segunda votação, os projetos de lei número, só põe em ordem aqui, o número 27/2014, 28/2014,
29/2014, 30/2014, 31/2014, esses 5 referentes à matéria apresentada na sessão passada. Também o projeto número 33/2014, que é referente à empresa OSS, foi lido hoje, e o 32/2014, alterando um artigo da lei. Nada mais havendo então a tratar, e agradecendo a produção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite a todos. Boa noite.